Então, boa noite a todos e a todas. Iniciamos este momento formativo do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Para nós, da equipe Disciplina Transtornos Globais de Desenvolvimento, é com muita alegria que nós nos reunimos nesta noite de 18 de maio para realizarmos o segundo estudo coletivo. Como equipe da disciplina, nós estamos muito felizes com a participação de vocês, com o interesse. Nós sabemos o quanto que a temática autismo, transtorno do espectro autista é importante, relevante na nossa sociedade e, sobretudo, no sistema educacional, perpassando todas as etapas, né? Seja das modalidades, né? E das etapas também, desde a educação infantil até o ensino superior, hoje garantido pela legislação. O nosso encontro hoje vai se pautar bastante nas leis. Nós vamos trabalhar os dois documentos que nós deixamos com vocês. O que a gente faz? A gente organiza em forma de slides o texto, mas é sempre o texto que vocês já receberam para ler, né, durante a semana anterior. Como disciplina, nós sempre julgamos importante fazer assim, deixar o texto e depois debatermos e apresentarmos ele, como é na modalidade presencial, porque aí nós conseguimos sanar dúvidas, direcionar para o que é mais importante daquela leitura e, sobretudo, também compartilhar com vocês esse momento. Então, não fica uma aprendizagem tão mecânica. Nesse semestre, estamos só eu e a professora Priscila. Então, por isso que vocês notaram que as nossas atividades avaliativas são um pouco mais em formato formulário. Até, assim, a gente até, no geral, gosta mais de fazer atividades escritas e envio. Só que esse semestre, até para a gente conseguir manter um fluxo plausível, né, dentro da disciplina, a gente optou por essas atividades. Mas até esses encontros aqui para nós são mais importantes, né, do que o processo. Então, porque para nós o que vale é o processo de aprendizagem e de construção. A nota é uma questão burocrática do sistema. O que nós queremos, ao final dessa disciplina, é que vocês consigam compreender o que é o transtorno do espectro autista. A gente sabe que uma disciplina, um curso, não vão dar conta da mediação com o transtorno do espectro autista. Até porque ele é o grupo de categorias que nós temos dentro da educação especial o mais diverso de todos. Então, hoje cedo, eu estive na escola, de manhã e de tarde. E aí, uma hora estava aqui na minha sala o aluno que era do horário do atendimento, um aluno que teve que sair da sala porque não conseguiu ficar na sala, né? E o terceiro aluno que a professora me trouxe. E eu vou dizer para vocês, cada aluno de um jeito, cada aluno com uma demanda, com uma potencialidade, com um modo de ser. Daí eu olhei assim, para esses 3 alunos, né, lá na minha sala, e eu pensei, nossa, né, não tem fórmula para o autismo, porque nós sempre temos que olhar o sujeito. Eu tenho alunos com autismo que são de extremo alto rendimento, então eles estão em um rendimento cognitivo, inclusive, acima dos colegas. E outros que daí a gente, às vezes, tem dificuldade de entender o que ele está aprendendo por causa da questão da verbalização. Mas isso a gente já trabalhou lá na outra aula, né? Falando que tem, né, essa questão da linguagem, da comunicação, sendo muitas vezes um dos indicativos, sobretudo, né? A criança que tem algum atraso na fala já se orienta a família para que encaminhe para a avaliação, tá bom? Hoje eu vou abrir os slides. Vocês podem mandar mensagem aqui no bate-papo, abrir o microfone, como a gente sempre faz. Quem vai nos olhar depois pela gravação, também seja bem-vindo a este momento formativo. Que bom, né, que nós temos esses recursos que nos permitem fazer um momento síncrono e assíncrono, certo?
Esse barulhinho que vocês ouvem é o nosso aceite de colegas que vão chegando na sala, tá bom? Mas tá tudo certo, não tem problema nenhum com o sistema, é só uma notificação para que a gente clique aqui e diga, pode entrar na sala. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela e vou abrir uma guia. Não, não é guia, é abrir uma janela. Que são esses slides. Priscila, me veem bem? O slide? Sim, abriu. Tá. Tu puder dar um printzinho depois e nos mandar lá no grupo? Vou fazer isso agora. Tá. Esse coração nós escolhemos para... Deixa eu ter que diminuir aqui para aceitar alguém. Esse coração nós escolhemos para mostrar assim, o quanto que quando a gente fala em autismo, nós falamos em trabalhos coletivos, certo? Seja da família, seja do professor de educação especial, seja do professor da classe regular, né? E que nós juntos, com bastante conhecimento técnico, com bastante respeito à diversidade, com bastante amor, a gente consiga criar estratégias, potências e ambientes que estimulem todos os nossos estudantes em seu processo de desenvolvimento e, sobretudo, aprendizagem. Então, o estudo coletivo 2, ele é mais direcionado para a questão da legislação mesmo. O que é a legislação? A legislação é o modo que o Estado, né, no caso aqui, o Brasil, se organiza. Passou aqui, história, legislação, alguns marcos. Aparece um mapa? Sim. Tá, obrigada. Que o Estado vai criando essas estratégias, esses recursos, para que a gente possa efetivar, de certo, o conceito que é cidadania. Cidadania de acesso à educação, à saúde. Então, a gente começa com a Constituição vigente. A gente tem constituições anteriores a 1988. No entanto, hoje, a Constituição que está é esta, 1988, com bastante emendas, mais de 100 emendas constitucionais, no sentido de ir se adequando também ao novo cenário, enfim, né, as perspectivas, a mudança da sociedade, adequando a própria legislação que, né, precisa ser adequada. Né? Em 1988, nós tínhamos outra visão de mundo, outra visão de sociedade, outra visão de direito e cidadania em diferentes áreas. Na Constituição, nós temos um capítulo específico que fala sobre a educação e que diz que é direito de todos a educação. No entanto, se a gente pegar a história da educação, em 1988, ela ainda é restrita a uma parcela. Então, a gente tem uma taxa de analfabetismo, uma taxa muito grande de estruturas extremamente precárias. A gente não tem hoje o que a gente chama de universalização, embora a gente ainda tenha pessoas fora da escola em 2023. No Brasil, no Rio Grande do Sul, problemas com oferta de vaga, problemas de evasão, problemas da família, que também não consegue se organizar, várias demandas, né? É um somatório de questões. Em 1990, nós temos a Declaração de Jontin, que ela vai falar um pouco sobre também o direito, principalmente das minorias. Vai falar bastante do direito à educação das meninas, e, enfim, né, de toda a sociedade, porque a escola ainda é o melhor lugar para se estar e constituir-se sujeito cidadão com toda a sua potência em desenvolvimento. Em 1994, nós temos uma convenção lá na Espanha que chama Salamanca, que aconteceu lá em Salamanca, na Espanha. E ela trouxe
um marco muito importante, que ela vai começar a falar muito sobre inclusão, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades educacionais especiais. E vai trazer toda essa perspectiva da importância de que a escola seja efetivamente para todos. E a partir disso, a gente vai ter muitos movimentos, né? Em 1996, nós temos uma atualização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também, a nossa lei maior sobre educação, que diz quais são as diretrizes e as bases, LDB, de 1996, é esta, e a cada ano ela vem sofrendo, enfim, inserções e atualizações de outras leis, para vocês terem conhecimento. No ano passado, ou retrasado, 21 ou 23, que se incluiu a legislação específica da questão da surdez. Eu vou pegar aqui, já estou com a lei até na mão aqui, que a gente já não dá informação e já dá a resposta, né? 2021, bem no final, né, de 2021, se inseriu um capítulo. E em 1996, a gente teve um capítulo diferente, que antes, nas LDBs anteriores, não tinha, que era um capítulo só para educação especial. Isso também é um grande avanço. E isso tudo tem a ver com a questão do autismo, porque a gente começa a pensar para a aprendizagem das pessoas que não são consideradas dentro do que a sociedade tem como norma, como padrão. Então, nós temos a política de 2008, que é uma política muito forte. A gente fala sempre que ela não é uma política que ela tem peso legal, mas ela foi desencadeando várias leis, decretos, portarias com peso legal, aonde a gente tem uma coisa muito importante, que é um financiamento de dupla matrícula para as pessoas do público-alvo da educação especial. Isso quer dizer o quê, professora André Inês? A política de educação especial interferiu diretamente no que a gente chama de Fundeb, que é uma das principais, não é a total, né, mas é uma das principais fontes de financiamento de aluno. O que acontece? Para cada município, na verdade, no Brasil, a gente tem uma variação, né, do quanto que é investido por aluno. Mas o aluno público-alvo da educação especial, ele tem 2 matrículas. Então, a escola, o município, recebe 2 vezes o recurso. E isso tem um impacto muito grande no avanço no número de matrículas de pessoas da educação especial. Em 2008, também teve essa reclassificação de quem são as pessoas atendidas pela educação especial. A gente vai trazer isso direitinho nos próximos slides. Para consolidar todo este movimento, vem a lei. Essa sim, tem peso constitucional. Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que a gente chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei 13.146 de 2015. Essa lei é extremamente potente e ela traz muitos avanços para as pessoas com deficiência, seja no ambiente educacional, acesso à habitação. Então, a gente tem desde reserva, né, de parcelas de moradias, né, que as pessoas têm direito a acessar com redução de impostos, questões civis, várias coisas, acesso ao mundo do trabalho vêm consolidadas nesta lei, que tem estes 3 nomes, né, às vezes vão ouvir falar só do Estatuto da Pessoa com Deficiência, depois alguém vai falar LBI, depois alguém vai falar Lei Brasileira de Inclusão, mas é tudo a mesma coisa. E nós temos, em 2012, uma lei muito importante, 12.764 de 2012, que é uma lei específica para o transtorno do espectro autista. A política de 2008, ela vai trazer, né, em seu principal objetivo, né, assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Vejam,
público-alvo da educação especial é constituído destes 3 grupos. Pessoas com deficiência, que aí entram as questões sensoriais, deficiências ao longo da vida, né? E sem nenhuma possibilidade de correção, né? Sem recurso que consiga eliminar, né, a deficiência. O segundo grupo são os transtornos globais do desenvolvimento, que a gente já estudou, que a partir da mudança do DSM agora são as pessoas do transtorno do espectro autista. Mas a gente sempre traz o que está lá no documento ainda. E também o grupo que é altas habilidades e superdotação. São 3 grupos atendidos pela educação especial. A Lei Brasileira de Inclusão, essa, que tem o maior peso constitucional, nada pode ir contra ela, traz, né, que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza, ou seja, né, física, mental, intelectual ou sensorial, na qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na nossa sociedade, com igualdade, né, de condições com as demais. Um pouco, se a gente for pensar, é falta de recursos e tecnologia para garantir a acessibilidade. Que eu vinha pensando, vocês sabem que hoje a gente já tem carros como do Tesla, que a pessoa não precisa nem prestar atenção na estrada, só ele tem uma inteligência absurda. Claro, uma tecnologia extremamente cara, que não é todo mundo que consegue acessar. Mas qual seria a dificuldade de uma pessoa com alguma deficiência de baixa visão ou com alguma deficiência física se locomover usando um Tesla, se ela conseguiria configurar o trajeto de ida? Qual seria, né? Então, eu acho que algumas das coisas dessas barreiras são falta nossa, né? De tecnologia, de avanço... enfim, né, de avanço mesmo tecnológico. O direito à educação, aqui, a Constituição mesmo, né, do Estatuto, ele fala, né, constitui-se o direito da pessoa com deficiência em todos os níveis. Então, a gente vai pensar desde a educação infantil até os mais elevados níveis de aprendizagem. Etapas, processos de formação, seja como um curso de graduação, um curso de especialização, doutorado, pós-doutorado, ou até um curso de capacitação de curto prazo, independente, tudo que possa prover e oportunizar desenvolvimento dos nossos sujeitos, né? Porque a gente acredita como sociedade que todos têm o direito de estar e se desenvolver. Essa aqui foi a lei que a gente deixou para vocês lerem. É lei 12.764 de 27, olha só, 27 de dezembro, gente. Entre Natal e Ano Novo saiu essa lei aí. Uma lei foi um presente, né? De Natal atrasado e para se terminar o ano e para começar melhor ainda. O que é essa lei? Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. E ela vai alterar, né, o artigo 3º, né, da Lei 8.112 de 1990. Essa lei, ela é muito importante. O que nós fizemos? Nós deixamos ela passo a passo para a gente ir lendo ela. Ela não é muito extensa. Vocês podem ter notado. Deixa eu abrir vocês. Se tem alguém para aceitar ainda. Não tem, né? Essa lei, ela não é tão extensa e a gente deixou passo a passo para retomar os pontos que são realmente importantes. Como nós fizemos quando estudamos uma lei, tá bom? Não tem nenhuma pergunta, né, professora? Tem uma pergunta da Josiane. Ela pediu para explicar o grupo das pessoas com deficiência. Tá. As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento ao longo da vida. Aí tem um decreto que não é uma coisa assim, a gente diz assim, uma deficiência visual
que não possa ser corrigida. Aí tem um decreto de 1999 que diz quais que são essas pessoas com deficiência. Mas o critério é alguma coisa na base orgânica mesmo, e aí tem, né, os diagnósticos são feitos que não tem cura e que inviabiliza a efetiva participação dessas pessoas. Quer dizer o quê? A pessoa, em relação a algum ambiente, algum espaço, ela tem alguma demanda específica, seja de locomoção, seja sensorial, seja intelectual. Aí são feitos testes, né, na questão intelectual, mais específicos. Na questão sensorial, a gente tem avaliação auditiva, a questão a acuidade visual, que daí precisa, né, que essa pessoa esteja amparada por uma rede de apoio. Pessoa com deficiência tem diferentes desdobramentos no que tange acesso à educação, acesso a sistemas como previdência, seguridade social e também a serviços de saúde mais específicos. Então, vai se enquadrar nessas políticas mais específicas. Mas são critérios médicos e tem decretos, né, que vão dizer o que é, né, nanismo, deficiência física, porque em algum grau essa pessoa vai ter, né, especificidades de se locomover, baixa visão, né, aí é feito um exame, aí onde nem com a melhor correção, nem com o melhor tipo de óculos, a pessoa consegue, né, enfim, ter nitidez às vezes de profundidade, que a gente chama de 3D, às vezes não consegue ver parcialmente, ver vultos, né? Assim como também a surdez profunda, enfim, todas essas categorias. Aí tem as categorias, né? Física, sensorial, intelectual, a legislação faz uma distinção entre intelectual e mental, e tem essas categorias também dentro do decreto lá dos anos 90. Será que era isso? Que ela queria saber? Ela respondeu que sim. Tá bom, obrigada. E façam assim como a colega. Perguntem e não fiquem com a dúvida. O que a gente souber responder, a gente vai responder, né, professora Priscila? O que a gente não souber responder, a gente vai pesquisar e vai mandar depois. É assim que funciona a vida da docência. Vocês, muitos já são professores, outros vão se constituir. A questão do decreto, ela é bem importante no sentido de auxiliar a nortear. Vocês pensam, para vias legais, as pessoas com deficiência conseguem tem algumas demandas, assim, vaga específica para estacionamento, né? Uma deficiência física. O que acontece? Deixa eu abrir o microfone aqui. Precisa da reserva do estacionamento. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai precisar ter mais demandas de locomoção, né? Então ela precisa de um estacionamento que seja mais perto do comércio, da escola, enfim, né? Do trabalho. Então ela precisa dessas vagas preferenciais e exclusivas. Isso até eu vou dizer para vocês. A vaga de pessoa com deficiência, ela é uma vaga exclusiva. Ela não é uma vaga preferencial, como no caixa de mercado. Ela é exclusiva. O que tem que acontecer? Não pode estacionar, sujeito a guincho. É diferente de você ir num caixa que é preferencial no supermercado. Está tudo no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O caixa, ele é preferencial. O banheiro, ele é preferencial. A vaga, ele é exclusivo. Por quê? Você vai sair, vai deixar seu carro. A pessoa que chegar lá com deficiência vai precisar estacionar, não vai ter a vaga. Ela não vai poder esperar, porque é questão do trânsito, né? Não tem como.
E também não pode estacionar naqueles espaços amarelos. É muito comum as pessoas botarem moto naquela demarcação e esquecerem que muitas vezes essa demarcação extra é para que a gente às vezes coloque uma rampa para uma pessoa que usa cadeira de roda, para um carro adaptado, para que a pessoa consiga sair do seu veículo. Foi feito um cálculo, um engenheiro, a BNT, né, a Associação Nacional de Normas, estabeleceu isso, e não é você que tem uma moto que às vezes vai estacionar a moto ali, porque dá bem para estacionar uma moto, aí tá pintado de amarelo assim, né? E aí não dá, não adianta. Mas são essas coisas, assim. E aí, o que se faz? Se tem esse regramento por decreto, quando a gente trabalha, no caso, reservas de vagas, né, para empregos, vocês sabem que empresas com mais que 100 funcionários precisam contratar até 3%, né, do seu quadro. Não, vocês sabem também que as pessoas com deficiência conseguem acessar cotas em concursos públicos, cotas para vagas, né, em instituições públicas. E tudo isso para que se mantenha uma ordem, para que não seja imparcial, né? Ah, eu olho para ti, eu acho que tu é uma pessoa com deficiência, eu olho para ti, acho que tu não é. Se tem uma regulamentação para que tenha equidade e que se faça igual, né? Dentro de um país tão grande como o Brasil. Claro, a gente sabe que tem problemas, às vezes, na aplicação da legislação, mas os decretos, eles vêm muito para isso, né? Para organizar, porque senão se tornaria muito impessoal. Eu olharia, né, no caso, vamos dizer especificamente, né, para a Priscila, dizer, Priscila, eu acho que tu tem deficiência, então tu entra no grupo, o outro não entra, né? E aí você cria esses critérios mesmo, do que é físico, do que é sensorial. As sensoriais são as mais organizadas, né, porque os testes estão bem numéricos, né? As outras, elas já são um pouco intelectual também, tem a avaliação. Aí são as áreas, né, do desenvolvimento que eles avaliam direitinho, são testes, e as físicas aí é feita uma avaliação mais funcional, né, do sujeito, aonde a questão clínica, né, é verificada, né, se essa pessoa tem autonomia ou não, né, e tem entraves. Espero ter deixado tudo esclarecido. Se surgirem mais dúvidas, ao longo da aula podem mandar. Quem tiver depois pode mandar lá no Moodle. Quem assiste a aula depois, né? É tudo uma questão de irmos nos organizando. Eu vou pegar a lei, é uma lei pequena. Clínicos médicos, Michele, médicos, no caso das pessoas com deficiência, tá, Michele? No caso das pessoas com transtorno do espectro autista, nós temos os testes que vão de neurologista, psicólogo, fono, né? Vai depender da avaliação. Nós, na escola, nós também fizemos testes, né? Mas a gente não fecha, né? Geralmente a gente manda para a rede externa para ser multidisciplinar. É uma coisa que a gente considera que, e muitos neurologistas hoje não dão um diagnóstico para a criança, mesmo fazendo vários atendimentos, sem passar ele por um outro profissional, um fono, um psicólogo, tem tido esse cuidado mesmo, porque é um impacto na vida da pessoa, né? As altas habilidades também são feitos testes. Então, são baterias de testes, tá? A gente faz um teste com a criança, faz um acompanhamento, já vai vendo um programa de enriquecimento ali, é feito um formulário com a família, é feito um formulário com a criança, e muitas vezes também é encaminhado para grupos específicos, né? Psicopedagogos específicos que trabalham com as altas habilidades, para que eles façam esse pareamento direitinho dentro do que a gente tem, que é aquela triangulação, né? Criatividade acima da média, né? E interesse e foco pela atividade. Então, percebam, pessoas com deficiência, que é o primeiro grupo, muito clínico, tá? Muito mais clínico, é CID clínico. O transtorno do espectro autista é geralmente um neuro, mas dificilmente eles fazem sozinhos, tá? O profissional que é consciente mesmo, o neuroconsciente, ele geralmente encaminha para um outro profissional junto, sabe?
um psicólogo, a gente, o professor, manda também parecer, professor da classe regular, professor da educação especial, né? Trabalho sério que a gente entende deve ser assim. E as altas habilidades de superdotação é aplicado, tem uma escala, né, específica feita para isso, e não é só com a criança, é com a família, com o professor de educação especial, com a própria criança. Aí depois é feito uma pontuação ali, uma triangulação, uma análise, né? E aí se fecha esse quadro. Tá bom? Eu contar para vocês, né? A gente fala da questão das crianças, né? Do transtorno do espectro autista, mas a gente tem muito adulto que descobre só depois, na fase adulta, de que tem o transtorno do espectro autista. Por quê? Hoje, vocês devem ouvir, antigamente as pessoas não falavam sobre isso. Na minha época não tinha isso. Gente, tinha. Mas é que a gente não olhava para a infância, para o desenvolvimento como olha hoje, né? Inclusive a escola, né, era bem mais violenta, um espaço bem mais... Vocês devem já ter ouvido as histórias, né, da escola, do milho, das réguas, enfim, né? A gente não olhava para a escola como a gente olha hoje, e do joelho no milho, né? E essas histórias nos apavoram, né? Mas também a gente não está aqui para julgar porque eles faziam o jeito que eles sabiam. Hoje nós já temos recursos e já sabemos o quanto que isso não leva à disciplina, né? Isso leva só ao medo. E a disciplina é o que vai fazer as pessoas serem melhores, né? Melhores cidadãos, até quando não vale nota e longe da escola, né? Que a gente faça o certo, mesmo que ninguém veja. Que a gente faça o certo não porque a gente tem medo do outro, mas que a gente faça o certo porque a gente acredita que isso é ético e correto. E a gente vai fazer o que é correto, ético, com qualquer pessoa, né? Seja essa pessoa tendo um cargo alto, a gente tendo algum benefício em relação a isso, ou não, ou sendo uma pessoa até, né, que não vai nos trazer nenhum benefício, porque isso é ética. A ética é o que a gente faz considerando uma outra pessoa, um outro ser humano. Não porque eu temo uma retaliação legal, enfim, jurídica, mas sim porque eu olho para aquela outra pessoa e eu reconheço aquela outra pessoa como uma pessoa, né? Independente do lugar que ela tenha, né? E de medo. Hoje a gente já entende um pouco a sociedade assim, e por isso que, né, essas práticas do milho, graças a Deus, milho hoje só na merenda escolar, nutritivo para as crianças, né? Depois ali, milho de pipoca, para você fazer uma pipoca, para fazer uma atividade lúdica, que a criança olhe para aquele milho e diga assim, que gostoso, né? E nem tenha medo do milho, né? Nem faça associação. Agora nós vamos para a lei, e eu vou fazer com vocês como eu sempre faço para estudar uma lei. Eu fui grifando e nós vamos lendo. Porque lei, gente, lei é ponta de letra. Então, assim, sugere não é obrigatório. Isso eu quero que vocês entendam. Quando a gente lê uma lei, a gente tem que conseguir entender isso. O que essa lei, se ela dá brecha, se ela não dá, tá bom? Nós vamos seguindo. Qualquer coisa vocês mandem. Agora eu vou abrir o slide aqui, não vou ver. Então, essa lei foi feita... Foi feita na época do governo Dilma Rousseff, que né, era a presidenta da República. Congresso Nacional decreta. Então, ela passou pelo Congresso Nacional. Então, ela vem do Executivo, que é o governo federal, né? E ela vai para o Congresso Nacional, decreta e sanciona. Então, ela foi votada no Congresso pelos deputados. Esta lei institui... Isso é uma coisa muito importante, essa lei, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos, né, de pessoas com transtorno do espectro autista, e traz diretrizes. Então, para efeitos desta lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada nestes dois incisos, né, 1 ou 2.
deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada pela deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para a interação social, ausência de reciprocidade social e falência, né, em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Palavras bem duras, assim, mas que falam um pouco, assim, que é a questão da comunicação, da linguagem expressiva, de falar ou não falar, ou falar só o elementar, e das questões sociais, da imitação do jogo simbólico, e também, né, da questão de interagir com os próprios pares, como se espera dentro de uma determinada faixa etária. E também a questão dos padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Restritivos no sentido de serem poucos, né? É restrito, são poucos alimentos, são poucos tipos de atividades, são poucos tipos de interesses, né? E também repetitivos, então aquela criança que tem, às vezes, estereotipia, ou cada dia ela tem que fazer um ritual, ela chega, ela bota a mochila, ela abre, ela tem um ritual, também é repetitivo. Esse repetitivo pode ser verbal, físico, enfim, né? Interesses e atividades manifestadas por comportamentos motores e verbais estereotipados, então entram as estereotipias, seja motoras ou verbais, ou por comportamentos sensoriais incomuns, né? Excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados. Interesses restritos e fixos também, né? Aquela criança que muitas vezes não... A professora propõe uma atividade diferenciada, ela não participa por conta daquilo não, né, gerar algum interesse nela. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, quem tem diagnóstico do espectro autista pode acessar toda a legislação da pessoa com deficiência, embora seja um transtorno. Os estabelecimentos públicos e privados, todos, né, então, quer dizer, poderão valer-se de fita quebra-cabeça, símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista, para indicar a prioridade. Muito comum, já visto em estabelecimentos, rodoviárias, aeroportos, mercados, é muito comum nos caixas de mercado já ter essa fita, que foi incluída por uma legislação de 2020. É bem mais atual essa legislação que trouxe essa fita. O que essa lei diz, né? Ela traz a questão da intersetorialidade no desenvolvimento de ações para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. O que é intersetorialidade? É a questão assim, ó, a saúde, a assistência social, a educação juntas para organizar a questão do acesso das pessoas aos seus direitos. No caso, semana que vem, na terça-feira, eu, como professora de educação especial, fui convidada para participar de uma formação junto com a APAE, com o pessoal da prefeitura e da saúde, para pensarmos em estratégias para os alunos com autismo da rede municipal de Santa Maria. Então, professores de educação especial, professores da classe regular, juntos com esses outros, né, de outros setores, para conseguir fazer esse fluxo, né, de acesso, enfim, trabalhos articulados. Inciso 2, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas, né, então esse lugar, né, das pessoas da comunidade, né, e também a visibilidade social, né, desses processos, a atenção integral às necessidades de saúde das pessoas com transtorno do espectro autista. Isso é muito importante, né? O acesso ao diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. O que acontece? Eu vou explicar para vocês. Diagnóstico precoce, né? Que essa criança possa ter alguma prioridade para acessar a triagem, né? Com um especialista, embora neurologista seja uma coisa que falte muito na rede pública, inclusive na rede privada, a gente tem
uma demora, uma lista de espera de 2 a 3 meses, quando se tem principalmente plano, né, de saúde. A questão do atendimento multiprofissional, é muito comum que as pessoas com transtorno do espectro autista façam terapias complementares, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, e também precisem de alguns medicamentos para questões, né, diversas, né, como regulação do humor, ansiedade, enfim, medicamentos que ajudem a organizar, né, esse sujeito dentro de uma rotina, e também a questões nutricionais. Nutricionais, alguns por questões metabólicas e outros pela alimentação extremamente restritiva. Existem crianças que comem só 1 ou 2 alimentos, então precisam da suplementação nutricional. Vocês sabem que o SUS disponibiliza suplementação nutricional para diferentes casos, né? Pessoas com imunossuprimidas, em tratamento de câncer, pessoas, enfim, né? E também as pessoas com transtorno do espectro autista, quando for necessário. Porque assim também, eu tenho alunos que são extremamente restritivos e outros que não são restritivos na sua alimentação. Então, isso sempre é uma questão de avaliar o individual. Depois, o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Então, para que esta pessoa também possa, né, não só estar na escola, se formar, mas também que ela possa acessar o mercado de trabalho. A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações, então que a gente leve as informações como sociedade, para que mais pessoas saibam, para que as pessoas não sejam preconceituosas, para que a gente consiga levar a informação para muitas pessoas. Também um incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, né? Bem como um suporte para esses pais e responsáveis que nós sabemos que muitas vezes vão aprendendo no decorrer do desenvolvimento do próprio filho, porque não conheciam, e quando nasce, né, a criança, e depois de um tempo vão verificando que há, sim, algumas características, e aí vão aprendendo, mas também precisam ser orientados, né, acolhidos, enfim, né, essa rede é muito importante. A família vai ficar com essa criança por muito tempo. Eu sempre digo, principalmente quem trabalha em EMEI, quando termina o pré-B, a criança ela vai sair daquela escola, então ela vai para uma outra escola. Aí o que a gente faz? A gente se comunica com os profissionais, né, da EMF, da outra escola, mas assim, quem vai estar sempre com essa criança é a família, que então, né, precisa estar também amparada tecnicamente, às vezes, inclusive, emocionalmente, ter um suporte. O estímulo à pesquisa científica para que a gente consiga verificar o que é transtorno do espectro autista aqui no Brasil, aqui na nossa realidade, Rio Grande do Sul, como é que ele funciona, como é que funciona a nossa rede de apoio, né? Então, o estímulo à pesquisa científica, muito importante também. E também, né, para o cumprimento destas diretrizes, que são do artigo 2, o poder público, que é o Estado, né, poderá firmar contrato de direito público ou convênios com pessoas jurídicas do direito privado. E também, né, com as questões filantrópicas, como, né, no caso, a gente tem a APA, e a gente tem compra em vagas, né, em clínicas multiprofissionais, enfim, né, vai depender da realidade. O artigo 3. Os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Lá em cima eram as diretrizes, os direitos. Qual que é o primeiro direito, gente? Uma coisa assim, é óbvio, mas é sempre importante que a gente traga, né? A vida digna. Toda pessoa tem direito à vida digna. Eu sei que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, mas a vida digna é um direito de toda pessoa, né? A sua integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. Se a gente conseguir garantir esse primeiro direito, a gente já vai ter garantido tanta coisa, né?
O segundo, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. É importantíssimo. Seja, né, esse cuidado com essa infância, com essa pessoa, seja a orientação dessa criança, do que é o corpo dela, da exploração, né, seja do próprio corpo, do trabalho. Quantas vezes a gente já ouviu, né, a pessoa ser explorada também no trabalho, ela trabalha e não é remunerada, enfim, né, tudo isso, né, descaracterizando a pessoa da sua condição humana, né? Então, que triste que a gente tenha que ter isso documentado em lei, mas que importante que tem, né? Que importante que se pensou nisso. O acesso, né, às ações e serviços de saúde, para que essa pessoa possa ter uma atenção integral às suas necessidades de saúde, né? Para que lhe seja garantido diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional. Então, tem um nutricionista na PAI, a gente tem bastante profissionais nutricionistas que nos ajudam. No município, a gente não tem os nutricionistas do município, então, a gente faz isso para trabalhar, inserir alimentos e tudo mais. Os medicamentos, seja na prescrição, seja o acesso mesmo ao produto. Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, a moradia, inclusive a residência protegida e acessível, ao mercado de trabalho, a previdência social e a assistência social. Então, o CRAS, que geralmente operacionaliza isso, então, para que tenham acesso a BPC, enfim, a esse tipo de garantia para que possam, né? A gente sabe que hoje tudo envolve custo, levar em atendimento e tudo mais. Então, o acesso à previdência social e assistência social são muito importantes. Geralmente são feitos pelo CRAS em parceria com o INSS. Em casos, né, a pessoa com transtorno do espectro autista, nas classes, né, comprovada a necessidade das classes comuns de ensino regular, né, terá o direito a acompanhamento especializado. O que quer dizer isso aí? Muitas vezes são os monitores, né, quando se precisa que esse aluno tenha um acompanhamento para que ele possa permanecer em sala de aula, para que ele possa, enfim, se desenvolver dentro da sua potência, tem essa garantia, né, de que ele possa ter um monitor. Está tudo ali na lei, né? Artigo 3. Essa documentação, ela foi incluída por uma legislação de 2020, tá? Que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CITEA. A FADERGS também tem a impressão dessas carteiras aqui no Rio Grande do Sul, com vistas a garantir a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento. Essa carteirinha, ela é importante, né? É uma carteira tipo de identidade, e nós também temos hoje as crianças que usam os cordões, né? Alguns são feitos por entidade, outras famílias compram cordões, assim, e ajuda bastante para a mobilidade, né? Mas essa carteirinha é diferente, ela é feita, né? Ela é uma carteira de identificação. A CITEA será expedida por órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Mediante requerimento acompanhado do relatório médico. Então, a gente vai ter sempre um relatório, um atestado com a classificação, né? O CID, Estatística Internacional da Doença, esse CID, né, e deve ter o mínimo as seguintes informações, né? Então, quando a família vai lá no médico, pede o CID, tem que ter também o nome completo, aí ali ela vai trazendo o que tem que ter. O endereço, o nome, né, a filiação, local e data de nascimento, são bastante elementos. Uma fotografia no formato de 3 centímetros, 3x4, aquela tradicional, e assinatura ou impressão digital de identificação, nome completo, todos esses documentos, né, questão residencial e tudo, e alguma indicação da unidade de federação.
Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autista seja integrante detentor de visto temporário, né, que vamos dizer que ela é um estrangeiro aqui no país, né, vai ter que ter toda a documentação também migratória. Essa carteira, ela tem validade de 5 anos. Aqui, quando a gente orienta as famílias, a gente pede que eles procurem a assistência social que operacionaliza essas questões, né, de encaminhamentos quanto BPC e também aonde que essa família tem que ir para conseguir estas carteiras também. O artigo 4, ele vai falar assim, a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Então, o que quer dizer? Ela não vai ser cobaia de nada, ela não vai ser exposta a nada que a coloque numa situação desumana e degradante. Então, ela tem que ter sua dignidade garantida, né? E ela não vai ser privada da sua liberdade do convívio familiar. Ela não pode ser trancada em casa, ela não pode ser trancada num quarto, ela não pode ser impedida, né, de conviver em sociedade, com a família, enfim, né? Não pode ocorrer discriminação. É lei, né? Então, incorre em vários crimes jurídicos, sobretudo. Não será também, né, impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. Isso aqui foi uma coisa bem complicada. Os planos estavam tentando barrar adesões, restringir alguns serviços, né? Que, enfim, né? Tudo se pensa em lucro. Virou um comércio, alguns planos, e não, né? A lei aqui é bem clara. Outra coisa muito importante, gente, aqui vocês anotem, o artigo 7º, o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Não se nega a matrícula a pessoa com deficiência. E acontece, se a pessoa com transtorno do espectro autista não pode ser negada a matrícula. E também não se pode obrigar a família a pagar o monitor. Em caso de reincidência apurada por procedimento administrativo, né, haverá perda do cargo, principalmente, né, em questões públicas, enfim, né. Percebam, vaga tem um artigo específico que diz que não se pode negar e nem dificultar o acesso à vaga, certo? A lei ela é extremamente sucinta, no entanto, ela é muito potente. Eu acho que, às vezes, uma lei menor, ela nos ajuda muito mais do que uma lei super extensa. Então, essa lei é uma lei que vocês vão poder retomar várias vezes na vida de vocês. Gente, geralmente monitora pede-se apenas ensino médio completo. Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa. Ah, tá. Obrigada, Priscila, já colocou ali. Ai, maravilhosa, prof. Priscila, credo, essa professora é maravilhosa. Eu sou Atena Sala, fiz o curso de atendente terapêutico ABA, sou mãe autista também. Isso, Claudiane, que bom que se todos os pais e profissionais pudessem ter acesso à formação ABA, né, que hoje é uma referência dentro do espaço, né, infelizmente na nossa rede também tem muito isso, né, os monitores. Bom, os monitores é uma longa polêmica, já teve muito TCC, já teve muito. Cada rede tem um parâmetro. Aqui em Santa Maria, nós temos uma parceria entre o CIEE, que é o integrado, né, do Estado, e a Prefeitura Municipal. Então, para nós, os acompanhantes dos alunos com público-alvo da educação especial, isso inclui os alunos com autismo, podem ser estudantes do ensino médio. Inclusive, a maioria é estudante do ensino médio. Não tem, assim, hoje ainda nada muito claro. E a lei fala assim, ó, profissional de apoio, mas ela não regulamenta especificamente o que será
qual é a formação que ele tem que ter. A gente procura bastante os alunos da graduação também, mas hoje eu vou ser bem sincera com vocês. Na maioria das redes são alunos de ensino médio, inclusive vocês também podem ser, né, como estudantes. A gente sabe que tem alguns que são. Tem prefeituras que têm contrato, tem prefeituras que têm concurso, aí também varia um pouco da política do município, certo? Mas no Brasil, Brasilzão, não tem uma lei que diga assim, esse profissional de apoio. Inclusive, se vocês pegarem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem o especializado e tem o acompanhante, né? Que confunde todo mundo. A lei, ela é cheia de brechas. E o que o Estado faz? Ele tenta equilibrar, né, o financeiro, né, com a demanda. Se a gente pegar um profissional formado, a gente tem que pagar piso, né? E hoje, no município, os estagiários ganham por hora em Santa Maria, né? Em alguns, né, é bolsas fixas, né? É diferente. Mas não tem lei, não, Camila. Específica, não, tá? Pode ser aluno de ensino médio. A presença vai ficar registrada até a semana que vem, mas eu peço, por favor, que vocês não deixem para a última hora, tá? Porque depois, quando a gente precisar abrir tudo esses formulários de novo, vai valer menos, tá? Então, já façam hoje. Vocês perceberam, a gente fez a leitura do material, né? Nós retomamos os principais documentos. Abriu o formulário, professora? Para vocês, abriu o formulário? Eu verifiquei, estava ok. Sim, todo mundo respondendo que sim. Certo. Da nossa parte, era isso. Nós agora vamos conversar. Pode abrir, Rosana. Pode chamar. Prof, a minha internet caiu e eu não consegui ver sobre esse que as meninas estão fazendo, que elas estão preenchendo. Tem como passar para mim de novo? Claro, claro. A professora Priscila vai encaminhar para vocês. Vou compartilhar novamente ali no chat. Tá bem, obrigada. Gente, assim, ó, nós estamos só nós duas e a gente optou também, porque para nós é muito válido que vocês participem e tudo mais, desse momento que vocês olhem a aula e tudo mais. Da educação especial aqui na minha cidade, Jacuezinho. Ai, que saudade de Jacuezinho, Karen. Tomara que a gente consiga, semestre que vem, fazer as viagens. Eu adorei Jacuezinho quando eu fui lá. Tava as meninas lá do Polina, são elas? Ai, que bom que vocês em Jacuizinho já precisam ter algum curso. Nós, na minha rede, nós não temos. Ai, manda um abraço para elas, Karen. Queridas. E aí nós fizemos assim. Nós fizemos formações com os profissionais, né? Então, tem paradas formativas e ali se faz um mapeamento, se orienta, assim. Vou contar para vocês que nós temos boas experiências, temos bons monitores, assim. Eu sou muito grata, penso, somos duas professoras numa escola e na outra sou só eu. Eu sou muito grata ao serviço que os monitores fazem dentro da classe, assim. Eu tenho alunos que não precisam de acompanhamento, tá? Bem claro isso também. Não é toda criança precisa de monitor, certo? E algumas vão precisar. Então, eu sou muito grata para aqueles que precisam e têm bons monitores, assim, às vezes o aluno precisa sair, porque para ele ficar 4 horas ali dentro da classe é uma coisa muito complicada. Ele quer ficar na escola, mas é muito barulho, é muitas coisas, então ele tem que sair, ele precisa que alguém sente com ele, né? Não, nesse sábado nós não vamos estar. Trabalho e sinto... Deixa eu ver que aqui sumiu o que alguém falou. Já vou deixar vocês falarem.
Infelizmente, eu não vou poder esse sábado. Eu trabalho em sala 10. Sinto que os professores de gestão não entendem a questão do atendimento. Sinto que falta muita informação. A lei, a educação especial, ela mudou desde 2008, né? Então, a gente ainda tem um tempo para que todo mundo entenda. Eu percebo que vocês que já estão saindo da formação já vão sair muito mais, né? Abertos ao processo do que quem estava e foi sendo realocado, né? Mudou, né? Pegou o processo já formado, é diferente de quem agora já está se formando nesse conceito. Claudiane, você levantou a mão? Claudiane, era para falar ou será que foi sem querer? A colega ali falou, né, que na cidade dela, Rodeio Bonito, perto de Sarandi, né? Rodeio Bonito. Que tem o concurso, e na cidade do lado é só. Então, vocês percebam, né? Alguns municípios já têm esse cuidado maior. Aqui a gente está sempre debatendo, né? O quanto que precisaria, mas não mudou muito. Mas eu sou favorável que se fosse eu, tecnicamente olhando, acho que deveria ser um professor formado, né? Uma pessoa licenciada, com uma formação, passar por um processo que tivesse um conhecimento acerca, né? Mas a lei hoje ainda não obriga, então fica muito a critério também. Claudiane, você levantou a mão ou foi sem querer? Pode falar, Claudiane. Não, eu não ouço. Alguém está ouvindo? A gente acha também. A Michelle colocou aqui, mas já é difícil com especialização, imagina sem. Claudiane, a gente não consegue te ouvir. E tá aberto o teu som. Eu aqui eu vi já. Eu clico aqui, eu vejo que tá, mas que não. Se quiser sair, entrar novamente, quem sabe? Enquanto que a colega faz a atualização, mais alguém gostaria de conversar? Certo, Cláudia. Realmente, gente, a questão do monitor, ela é bem delicada, né? Eu acho que eu vou interromper a gravação já, né? Daí a gente fica só. Agradecemos a quem esteve conosco via gravação, mas agora a gente vai abrir, né? Caso alguém também esteja se sentindo um pouco acuado, né? Por estar gravado. Beijo, beijo. Vamos encerrar a gravação. Nos vemos. Qualquer dúvida, você que assistiu gravado, mande mensagem no ambiente virtual da aprendizagem Moodle. Beijo. Deixa eu ver. Parar a gravação.